Falamos agora da correição parcial. Correição parcial é um recurso que você não vai encontrar no seu Código de Processo Penal. Você não encontra ele disciplinado no CPP. A correição parcial, em verdade, para a parte da doutrina, sequer tem natureza jurídica de recurso. Para a parte da doutrina, Nestor Távora, principalmente, encabeçado por Nestor Távora, dentre outros grandes processualistas, dirão que a correição parcial é um ato administrativo, é um recurso administrativo apto a impugnar decisões do juiz, que, portanto, ele não teria natureza jurídica de recurso. A correição parcial para a parte da doutrina, portanto, tem natureza administrativa. Mas apesar de parte da doutrina inclusive de peso, entender isso, essa discussão para nós acadêmicos, principalmente que vamos prestar a OAB, ela não tem nenhum tipo de significado. Ela não tem nenhum tipo de significado. Porque para os tribunais, para nós do direito processual penal, acadêmicos, os tribunais sempre entenderam pela constitucionalidade da correição parcial. Significa que, apesar de haver essa discussão, para nós aqui, no nível acadêmico ainda, correição parcial, ela é sim um recurso. O fundamento legal da correição parcial, você pode ter inicialmente lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. O artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, ele vai falar que compete à União legislar sobre direito processual. E, portanto, a União legislando sobre direito processual em diferentes normas, pode acrescentar um recurso, que é o recurso chamado de correição parcial, ainda que ele não esteja expressamente no Código de Processo Penal. Não é à toa que a correição parcial ela se encontra na lei da Justiça Federal de primeira instância. Anote aí a Lei 5.010, a Lei 5.010 de 66, a Lei 5.010, 5.010 de 66, que organiza a Justiça Federal na primeira instância. Portanto, esta lei, lá no seu artigo 6º da Lei 5.010 de 66, que é a lei que organiza a Justiça Federal em primeira instância, ela traz um fundamento, o principal fundamento da correição parcial, o artigo 6º, inciso 1º. Também, além desta lei 5.010 da Justiça Federal, você pode anotar aí também a Lei Orgânica do Ministério Público. A Lei Orgânica do Ministério Público. A Lei Orgânica do Ministério Público, que é a Lei 8625 de 93, a Lei 8625 de 93, é a Lei Orgânica do Ministério Público, no seu artigo 32, inciso 1º. No seu artigo 32, inciso 1º, ela também vai trazer uma fundamentação para o recurso chamado correição parcial. Então veja só, você percebe que apesar de não estar no CPP, a correição parcial está em outros dispositivos. Acontece, e aí a briga começa a partir daqui. Porque, quanto à Lei 5.010 de 66, tudo bem, é uma lei federal e, portanto, nos termos do 22, inciso 1º da Constituição Federal, é competência da União legislar sobre direito processual penal. Está certo, tudo bem. Acontece que as leis estaduais legislam sobre correição parcial. As leis estaduais, cada unidade da federação, cada ente da federação vai legislar do seu jeito sobre a correição parcial. É aí que está a briga. Ora, se é competência da União legislar sobre processo penal, então que vão dizer parte da doutrina que esse recurso de correição parcial, quando fundamentado em leis estaduais, não teria fundamentação constitucional, não teria amparo constitucional. Mas, volto a dizer, nenhum tribunal nunca declarou nenhuma correição parcial que está prevista nas
nas legislações estaduais, nunca declarou como sendo inconstitucional. Então, volto a dizer que essa discussão é uma discussão meramente acadêmica, não é uma discussão propriamente prática. No estado de São Paulo, você vai encontrar o fundamento da correição parcial no Código Judiciário. O Código Judiciário do Estado de São Paulo, que é o Decreto-Lei Complementar, Decreto-Lei Complementar, número 3 de 69, Decreto-Lei Complementar, número 3 de 69, do Estado de São Paulo, vai fundamentar a correção parcial no âmbito estadual paulista. Artigo 93 a 96. Artigo 93 a 96 é o que fundamenta este dispositivo ou este recurso aqui no Estado de São Paulo. E aí é claro que você tem que entender que se a legislação é prevista no Código Judiciário do Estado de São Paulo, ele só vai ser cabível, obviamente, dentro dos tribunais, do Estado de São Paulo. Sim, Lineker, eu posso repetir. É o Decreto-Lei 3 de 1969, Decreto-Lei 3 de 69, Decreto-Lei 3 de 69, artigos 93 a 96. Copiou? Copiaram? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram. Vanessa, seja bem-vinda. Luana. A correição parcial, ela é um recurso para corrigir erro processual do juiz. Nós chamamos isso de error improcedendo. Está aí no chat, no pessoal do Teams. Error improcedendo. É um erro no procedimento. O juiz, ele erra, ele inverte, ele pratica atos dentro do processo que culminam em erro. Não que ele decidiu de modo A ou B, não. Ele de fato errou. Ele deveria ter feito algo que a lei processual manda que ele faça, que ele não tinha outra possibilidade de fazer. E ele então não faz, ele erra ou ele simplesmente não faz, mesmo por má fé. Eu vou dar um exemplo para que isso comece a ficar claro para vocês. Qual que é? Eu quero que você escreva aqui, tá? O pessoal do Teams escreva e o Instagram eu quero que escreva, tá? Vou dar 10 segundos para você responder. Eu quero que você escreva aí. Qual que é o número de testemunhas no rito ordinário e no rito sumário? Só escreve os números. Escreve 2 números aí. Rito ordinário e depois sumário. Vai escrevendo aí. Eu quero 10 segundos, ó. 10. Celcione, isso, 8 e 5. Então veja, você sabe, não é? Alguém não sabe disso? Todos sabem disso. Agora, imagine, Ronaldo, 8 e 5. Gilson, 8 e 5. Agora veja, imagine que o juiz, ele abra para testemunhas apenas 5 testemunhas no rito ordinário. Tá? Então você pediu para ouvir 8 testemunhas e ele disse que seriam apenas 5. E não porque ele entende que as testemunhas são procrastinatórias, não, porque na cabeça dele, no rito ordinário, tem que ser 5 testemunhas. Imagine que uma testemunha esteja do lado de fora do fórum, esperando para ser ouvida, e ele simplesmente alegue que não quer ouvir. Veja, ele não fundamenta, dizendo, doutor, essa testemunha é uma testemunha apenas de antecedentes, você já trouxe aqui 2 testemunhas de antecedente, não há necessidade de trazer o testemunho. Não, ele simplesmente fala, não vou ouvi-la. Mas por que, juiz? Não vou ouvir. Você percebe que o juiz ele está errando, está se equivocando em algo que processualmente ele não deveria fazer? Ele está errando no número de testemunhas.
Você percebe que isso é um erro crasso, que ele pode ter praticado por um deslize ou mesmo por algum tipo de má-fé? Pois bem, isso é o que chamamos de tumulto no processo. Isso que chamamos de tumulto procedimental. O juiz está praticando deliberadamente um ato tumultuário. Ele está tumultuando o processo. Então, o que você tem que saber na correição parcial é que é um recurso cabível contra decisões do juiz que causam tumulto no processo e que não caiba outro recurso. Causa tumulto no processo e que não caiba outro recurso. Porque você vai dar uma olhada lá no RESE, no artigo 581, às vezes tem lá uma das hipóteses de cabimento do RESE. Em cabendo o RESE, obviamente, você não vai entrar com correição parcial, você vai entrar com RESE. Agora, se não cabe recurso nenhum e o juiz está praticando o erro in procedendo, não é o erro in judicando, não é o erro sobre o mérito, é o erro sobre o procedimento, e cabe então a correição parcial. Cabe então a chamada correição parcial. Tudo bem? Um outro exemplo que cabe a correição parcial, quando o juiz não remeter os autos de inquérito já findo a polícia para a realização de novas diligências. Porque assim, então, o Ministério Público ele pede a chamada cota ministerial, não é? Então ele precisa de mais diligências. O inquérito subiu, o promotor ele entende que para ele oferecer denúncia, ele precisa que o delegado faça uma outra diligência. Oitive novamente uma pessoa, faça uma nova perícia, faça uma cariação, coisas assim. E aí, é esse o despacho do promotor pelo retorno dos autos para a diligência. E esses autos chegam na mão do juiz, o juiz faz apenas um despacho encaminhando isso para o inquérito policial. Em verdade, na maioria dos cartórios, é o serventuário da justiça, o secretário de justiça ali, o secretário judicial, o assessor do juiz, que faz esse despacho diretamente, né? Porque é um despacho padrão. Imagine que o juiz retenha os autos e não devolva os autos para o delegado de polícia após o pedido de cota ministerial do Ministério Público. Estamos aí de um ato que não cabe nenhum recurso, não tem nenhum recurso, e obviamente o juiz não pode fazer isso porque é um ato meramente processual, procedimental. Então houve um erro em procedendo e cabe correição parcial. Tudo bem, minha gente? Legal? Tranquilos?